Bem-vindos a mais uma incrível jornada. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e surpreendentes do Antigo Testamento. Prepare-se para conhecer Balaão, um profeta pagão, e sua jumenta, que, contra todas as expectativas, tem um papel crucial e até mesmo falante nesta narrativa. Sim, você ouviu bem, uma jumenta que fala. Mas antes de começarmos, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Para entender a história de Balaão, precisamos situar nosso cenário no tempo em que os israelitas estavam vagando pelo deserto após sua fuga do Egito. Este evento se passa no livro de Números, capítulos 22 a 24. Os israelitas, guiados por Moisés, estavam em sua jornada rumo à terra prometida. Durante esse período, a fama dos israelitas havia se espalhado, especialmente depois de suas vitórias sobre inimigos poderosos. O medo e a incerteza começaram a se espalhar entre os povos vizinhos. Um desses povos era o reino de Moabe. Balaque, o rei de Moabe, estava profundamente preocupado com a aproximação dos israelitas. Ele sabia das proezas deles e temia que seu reino fosse o próximo a ser derrotado. Em um ato de desespero, Balaque decidiu recorrer a um método incomum para combater essa ameaça: a maldição. Ele acreditava que, se conseguisse amaldiçoar os israelitas, poderia enfraquecê-los e, assim, proteger seu reino. Balaque enviou mensageiros ao profeta Balaão, um homem conhecido por sua habilidade de profetizar e lançar bênçãos e maldições que se realizavam. Balaão vivia em Petor, nas margens do rio Eufrates, bem distante de Moabe. Os mensageiros levaram consigo uma oferta substancial de riquezas para convencer Balaão a aceitar a missão de amaldiçoar os israelitas. Chegando à casa de Balaão, os mensageiros apresentaram a oferta e explicaram o pedido de Balaque. Balaão, sendo um homem que consultava os deuses antes de tomar decisões importantes, pediu aos mensageiros que passassem a noite ali, para que ele pudesse consultar Deus sobre a proposta. Naquela noite, Deus falou com Balaão e lhe disse para não ir com os mensageiros e definitivamente para não amaldiçoar os israelitas, pois eles eram um povo abençoado. No dia seguinte, Balaão transmitiu a mensagem de Deus aos mensageiros, recusando a oferta e explicando que não podia ir contra a vontade divina. Os mensageiros retornaram a Moabe e relataram a resposta de Balaão a Balaque. Contudo, Balaque não estava disposto a desistir tão facilmente. Ele enviou uma segunda comitiva, ainda mais ilustre e com promessas de maiores recompensas. Os novos mensageiros chegaram a Balaão com a oferta ampliada. Mais uma vez, Balaão pediu que passassem a noite para que ele pudesse consultar Deus. Desta vez, Deus permitiu que Balaão fosse com os mensageiros, mas com uma condição muito clara: ele só poderia dizer o que Deus lhe ordenasse. Aqui, vemos um ponto de inflexão na história, onde a permissão de Deus vem com o aviso que Balaão deve obedecer. Na manhã seguinte, Balaão sela sua jumenta e parte com os príncipes de Moabe. No entanto, apesar da permissão divina, Deus está irado porque Balaão foi, talvez devido às intenções gananciosas de Balaão. Deus então envia um anjo para bloquear o caminho de Balaão. Esta é a preparação para um dos momentos mais extraordinários da Bíblia, onde veremos a intervenção divina de uma maneira surpreendente e milagrosa. Até agora, vimos como a história se desenvolve com tensões e expectativas. Balaão está em uma jornada ordenada por Deus, mas ele ainda não sabe que será confrontado por algo muito além de sua compreensão. Balaão sela sua jumenta na manhã seguinte e parte com os príncipes de Moabe, conforme permitido por Deus, mas com uma advertência para falar apenas o que ele ordenar. Entretanto, Deus está irado com Balaão por sua intenção ambígua e talvez gananciosa ao aceitar a oferta de Balaque. Assim,
Deus envia um anjo para bloquear o caminho de Balaão e impedir que ele avance sem a devida reverência e obediência. No entanto, Balaão não vê o anjo que Deus colocou em seu caminho. A jumenta de Balaão, por outro lado, vê o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada desembainhada em sua mão. Ela se desvia do caminho e entra no campo, tentando evitar a figura celestial. Balaão, frustrado e sem entender a razão para o comportamento da jumenta, bate nela para que volte ao caminho. Esta primeira tentativa da jumenta de desviar-se do anjo já é um sinal de sua sensibilidade espiritual, algo que Balaão, um profeta, deveria ter percebido. O anjo do Senhor move-se novamente e fica em uma passagem estreita entre duas vinhas, com muros de ambos os lados. A jumenta, vendo o anjo mais uma vez, encosta-se no muro, esmagando o pé de Balaão contra ele. Em sua raiva e dor, Balaão bate na jumenta pela segunda vez. Novamente, a jumenta tenta proteger seu mestre, mas Balaão ainda está cego para a presença divina à sua frente. O anjo do Senhor se move uma terceira vez para uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para se desviar para a direita ou para a esquerda. A jumenta, vendo o anjo bloqueando totalmente o caminho, simplesmente se deita no meio da estrada, recusando-se a avançar. Balaão, agora extremamente furioso, bate na jumenta pela terceira vez com seu cajado, incapaz de entender a razão para o comportamento do animal. Neste momento, algo extraordinário acontece. Deus abre a boca da jumenta, permitindo-lhe falar. Ela pergunta a Balaão: "O que te fiz para que me batesses estas 3 vezes?" Balaão, surpreso e talvez um pouco envergonhado, responde à jumenta, argumentando que ela estava zombando dele e que, se tivesse uma espada, a teria matado. A jumenta, demonstrando uma lógica surpreendente, pergunta a Balaão se ela não tem sido sua jumenta de confiança por todos esses anos, e se ela alguma vez fez algo assim antes. Balaão admite que não. Nesse momento, Deus abre os olhos de Balaão, e ele vê o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada. O anjo então explica a Balaão que, se a jumenta não tivesse se desviado, ele teria sido morto. A jumenta, na verdade, salvou a vida de Balaão ao se desviar do anjo. Este momento é uma poderosa lição de humildade e percepção espiritual. Balaão, um profeta, foi cegado por sua ganância e frustração, enquanto sua jumenta, considerada um animal de pouca inteligência, viu claramente a presença divina e agiu para salvar a vida de seu mestre. O anjo do Senhor adverte Balaão a seguir em frente com os homens de Moabe, mas reforça que ele só pode dizer o que Deus ordenar. Balaão, agora ciente da gravidade de sua missão e do poder de Deus, continua sua jornada com uma nova perspectiva e reverência. Balaão, agora plenamente consciente da gravidade de sua missão e da vigilância divina, chega a Moabe, onde é recebido por Balaque. Balaque, ansioso e esperançoso, leva Balaão a um local elevado chamado Bamote Baal, de onde ele pode ver uma parte do acampamento dos israelitas. Balaque espera que Balaão amaldiçoe os israelitas, mas Balaão mantém a instrução de Deus em mente. Ele só pode falar o que Deus lhe mandar. No topo do monte, Balaque e Balaão constroem 7 altares e sacrificam um touro e um carneiro em cada altar. Após os sacrifícios, Balaão se afasta para encontrar-se com Deus, buscando orientação sobre o que deve dizer. Deus coloca palavras na boca de Balaão, e ele retorna a Balaque e aos príncipes de Moabe. Para surpresa e frustração de Balaque, em vez de uma maldição, Balaão pronuncia uma bênção sobre os israelitas. Ele declara que não pode amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou e que não pode denunciar aqueles que o Senhor não denunciou. Balaão fala sobre a prosperidade e a força de Israel, deixando Balaque perplexo e irritado. Balaque, determinado a obter a maldição, leva Balaão a outro local,
o cume do Monte Pisga, onde ele pode ver uma parte menor do acampamento israelita. Eles repetem o ritual de construir 7 altares e sacrificar um touro e um carneiro em cada um. Balaão novamente busca a orientação de Deus, e Deus coloca outra mensagem em sua boca. Quando Balaão retorna, ele mais uma vez pronuncia uma bênção, desta vez falando da segurança e da vitória de Israel. Ele compara os israelitas a um leão poderoso, que ninguém pode deter. Balaque, frustrado e furioso, reclama que Balaão deveria amaldiçoar os israelitas, mas novamente Balaão explica que só pode falar o que Deus lhe ordena. Balaque não desiste e leva Balaão a um terceiro local, o cume de Peor, com vista para o deserto. Eles constroem 7 altares e sacrificam um touro e um carneiro em cada um. Balaão, agora ciente da vontade inabalável de Deus, não precisa se afastar para buscar orientação. Ele sabe que Deus continuará a abençoar Israel. E assim, pela terceira vez, Balaão pronuncia uma bênção. Ele fala do futuro glorioso de Israel, da vinda de um grande rei que governará com justiça e poder. Ele descreve a vitória de Israel sobre seus inimigos e a prosperidade que os aguarda. Balaque está em um estado de desespero e raiva. Ele trouxe Balaão para amaldiçoar seus inimigos, não para abençoá-los. Balaque declara que Balaão não receberá nenhuma recompensa, pois, em vez de amaldiçoar, ele apenas abençoou os israelitas. Balaão, no entanto, reafirma que ele não pode ir contra a palavra de Deus e que ele só pode dizer o que Deus lhe ordena. Ele se prepara para partir, mas antes de ir, oferece uma última profecia a Balaque. Balaão prediz a destruição dos inimigos de Israel e a ascensão de uma estrela de Jacó, uma figura messiânica que trará vitória e paz a Israel. Esta profecia final não só confirma a bênção contínua de Deus sobre Israel, mas também aponta para um futuro de esperança e redenção. A história de Balaão e sua jumenta nos deixa muitas lições valiosas. Primeiramente, ela demonstra que Deus pode usar qualquer meio, até mesmo uma jumenta, para comunicar sua vontade e proteger seu povo. Além disso, destaca a importância da obediência a Deus e a responsabilidade de falar somente suas palavras, independentemente das tentações e pressões externas. A insistência de Balaque em buscar uma maldição e a recusa constante de Balaão mostram que as bênçãos de Deus são irrevogáveis e que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. A intervenção divina através da jumenta é um lembrete poderoso de que devemos estar sempre atentos à voz de Deus, mesmo nos momentos mais inesperados e através dos mensageiros mais improváveis. A humildade e a sensibilidade espiritual são essenciais para perceber a vontade de Deus em nossas vidas. Para encerrar, a história de Balaão e sua jumenta nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e nossas respostas à vontade de Deus. Estamos dispostos a obedecer e seguir suas orientações, mesmo quando elas vão contra nossos desejos pessoais? Estamos prontos para reconhecer e valorizar as bênçãos que Deus coloca em nosso caminho, mesmo que venham de maneiras inesperadas. Não se esqueça de compartilhar este vídeo se você gostou da história e quer ver mais conteúdo como este. Deixe seu comentário sobre o que achou da história de Balaão e sua jumenta e qual outra história bíblica você gostaria de ver aqui no canal. Até a próxima!